Nós vamos ler aqui então no texto que se encontra lá no verso 17. Abacuque 3, verso 17. Eu quero fazer uma coisa, você vai até o final da mensagem. Por quê? Não vai demorar, certo? É rapidinho. Hoje propomos a fazer o culto aqui bem rápido, certo? Então, eu vou falar a mensagem aqui em 10 minutinhos. Eu estou terminando esse culto, a mensagem do culto aqui, orando com você, certo? Agora são 8 horas e 21 minutos, nós vamos aí até às 8h30, 8h35 no máximo. Diz assim o texto: ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, me faz andar altaneiramente ou altamente. Glórias a Deus. Meus irmãos, aqui temos um texto que nos fala a respeito do que Abacuque está vivendo na sua história, ou seja, é a realidade dele nesse instante. Se nós voltarmos no texto, vamos ver também o seguinte, que houve situações difíceis ali para o povo de Deus. Se você ler o texto de Abacuque todinho, o capítulo, desde o capítulo 1, nós vamos entender assim por que a situação chegou ao nível que está aqui, faltando tudo, não tendo mais nada, pessoas precisando de ter comida e não tem, precisando de recursos e não tem. Mas veja o importante lembrar de uma coisa, que aqui ele está dizendo, eu digo uma coisa, tudo pode faltar na minha vida, mas eu não vou me esquecer daquilo que Deus é. Mas por que às vezes coisas ruins aconteceram no meio do povo de Deus? Veja, eles andaram em caminhos que não eram caminhos de Deus por um tempo, e aí depois se arrependem. Mas amados, veja então que há um tempo aqui de escassez das coisas. Falta alimento, falta dinheiro, falta ajuda, falta trabalho. Porque trabalhar no quê? Se não tem onde plantar. Colher o quê? Se não tem o que colher. Veja, cuidar de animais como se não tem nada. Então ele fala assim, ainda que tudo isso venha a faltar, podem vir para mim tempos difíceis. Mas amados, qual é a nossa resposta diante da situação difícil da vida? Qual é a tua posição que você toma diante de Deus quando tudo parece estar perdido? Veja, um homem, uma mulher de Deus tem que tomar uma decisão que não pode fugir isso aqui. Por quê? Porque pessoas de Deus, homens, mulheres de Deus, agem como pessoas e homens e mulheres de Deus. Por quê? A nossa ação diante das coisas mostra como está a nossa fé. E se nós olharmos com relação à fé, você vai, por exemplo, lá em Hebreus, e diz assim o texto, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então a fé é você crer naquilo que não é aparente. Fé não é racional, viu gente? Fé é sobrenatural, entenda isso. Fé, nós não vivemos uma fé racional. Não pode viver assim, porque uma fé racional é você contar com algo que você está vendo. A fé me diz uma coisa, que a fé é você contar com alguma coisa que você não está vendo diante de você. Então veja, não há possibilidade, aparentemente não há chance, mas mesmo assim eu creio. Por quê? Porque essa fé é depositada num Deus que tudo pode. Então veja, eu não posso limitar Deus às minhas possibilidades. Eu não posso limitar Deus às possibilidades do ser humano. Muita gente faz assim, limita Deus ao limite do homem. Então, eu não posso fazer tal coisa. Então a pessoa vai e está tão acostumada a viver essa vida aqui de limitações, daqui, de lá. Pessoas que são limitadas nas suas ações, nos seus planos, seus projetos, são limitadas em poder talvez cumprir uma promessa. A pessoa faz uma promessa e não cumpre, porque não queira, mas talvez não pôde fazer aquilo, não pôde cumprir a promessa para alguém, se comprometeu com a pessoa e não pôde cumprir. Mas irmãos, aí
vai para Deus e começa a tentar achar que Deus é como ser humano. Veja, às vezes de forma inconsciente, nós vamos para Deus e damos a Ele o mesmo tratamento que nós damos a pessoa. Por quê? Vejo pessoas falhando à minha volta, vejo pessoas não cumprindo a minha volta, vejo pessoas limitadas à minha volta. Então Deus é só mais um. Deus não é uma pessoa, Deus não é um ser humano. Deus não é como o homem, que está limitado nas suas ações, porque o homem é a criatura de Deus, certo? Então que toda criatura, ela não é maior que o seu Criador. Pode fazer até muitas coisas, veja, mas não pode tudo. Agora, então eu vou para Deus e preciso olhar para Deus como olhou esse homem aqui, com o mesmo olhar de Abacuque com relação a Deus, ao seu Deus, que também é o meu Deus, é o nosso Deus. Ele fala: olha, pode estar difícil para mim, pode ser que eu saia na rua ali e tenha perigos, eu vou no mercado, tem perigo, eu vou comprar uma coisa, tem perigo, saio na rua, vou passar na faixa, tem gente que vem lá, atropela a pessoa às vezes, né? Não respeita, há perigo também no trânsito, todo lugar tem perigo. Mas irmãos, ele fala assim: olha, ainda que tudo me falte o alimento, que não haja gado nos currais, ele fala assim para a gente, ó: ainda que a figueira não floresça. A figueira produz o fruto do figo, que é muito apreciado lá em Israel. Também o seguinte: nem há fruto na vide. O que é a vide? É a parreira, ou seja, produz a uva. Se fabricava lá, por exemplo, o suco de uva, o vinho, assim. Então veja que era algo importante. Outra coisa, que o produto da oliveira minta. Que oliveira é essa? É o pé de azeitona, chamado de oliveira. Para que usava isso? Para produzir óleo, para comer, para sarar feridas também, como curativo, e também para iluminação. Não tinha óleo diesel, não tinha querosene, não tinha álcool, essas coisas não tinha. Então era feito com óleo de oliva, ou seja, da oliveira, azeitona. Então ele fala: tudo, ainda que o básico me falte, mesmo assim eu vou fazer algo. Eu vou seguinte, ó, eu vou me posicionar diante do meu Deus, porque eu creio no Deus que me chamou. Eu sou dele e também sei que ele cuida de mim. Mas irmãos, não para por aí. Veja, falta com que cozinhar, fritar lá a sua carne, talvez uma coisinha que fosse fritar com óleo, não tinha. Fazer o seu arroz, não tinha. Cozinhar seu feijão, não tinha. Poderia faltar. Ele fala mais, ó, ainda mais: ainda que as ovelhas foram arrebatadas do aprisco. Ou seja, a ovelha produzia o quê? Lã, para se fazer roupas, outras coisas mais, a carne para comer também. Então veja, era algo, digamos, muito importante, essencial para a vida, no deserto principalmente. E não para por aí. E nos currais não haja gado, ou seja, não tem vaca, não tem boi lá. Tudo se acabou, tudo se perdeu. E agora o que fazer? Vou sentar, vou me lamentar, ficar aqui reclamando da vida. Ó céus, ó vida, igual o bichinho do desenho, né? Ó céus, ó vida. Gente, não é assim que acontece com a gente. Uma coisa é certa, ele fala: eu vou tomar uma posição diante do meu Deus. Eu vou fazer algo que vai mudar a minha história, porque é o que eu preciso. Se tudo faltou, é porque as pessoas à minha volta não deram conta de resolver tudo. Porque se pudesse resolver as questões, tudo seria resolvido. Meus irmãos, não é assim que nós estamos vivendo um tempo agora? Todos dão muitas ideias, mas ninguém resolve 100% nada. É verdade, não é? Estou aqui contando a nossa vida aqui, nosso dia a dia. Porque é assim que acontece com a gente. Tal como no passado também acontece agora. Mas tal como fez no passado um homem chamado Abacuque, façamos também no dia de hoje. Ele fala: tudo isso pode faltar, pessoas falharem, não buscarem a Deus, mas eu já tomei a minha decisão. Eu vou buscar a Deus. Eu vou, ele fala, verso 18: todavia eu me alegro no Senhor
e exulto no Deus da minha salvação. Oh, aleluia. Veja, todavia, ou seja, pode tudo acontecer à minha volta, como está aqui. Falte gado, ovelhas, não tenha nada mais, não tenha fruta figueira, não haja mais produto da vide, a oliveira não tem nada mais, só está o toco lá, seca. Falta o quê? Comida, falta iluminação, ficar no escuro, luz da lua, se tiver lua ainda, falte tudo, na panela falte tudo. Mesmo assim, eu não vou parar e fazer o que talvez a grande maioria das pessoas fazem: chorar, reclamar. Ó céus, ó vida, o que foi que eu fiz? Onde está Deus nesse momento? Tem pessoas fazendo isso agora. Onde está Deus? Cadê Deus da vida das pessoas? Como é que Deus permite uma coisa dessa? Meus irmãos, tudo depende da nossa decisão. Veja, por que ele fala isso aqui? Porque na verdade, anteriormente, há um tempo atrás, o povo de Deus se afastou de Deus, trouxe para si problema. Meus irmãos, mas a questão é essa: não importa se o que vem sobre nós é culpa nossa ou consequências da vida. Porque imagina só, você está, por exemplo, na cidade de Guaíra, por exemplo, aqui, ó, de repente vem uma chuva muito forte, granizo, aí quebra a telha de casa, destele a casa. E a chuva, quando vem, ela vem sobre todos, certo? O sol, quando está quente, 40 graus de calor, está quente para todo mundo. Então, existem coisas na vida que vêm para todos, mas se vier para a gente, vamos fazer uma coisa: em vez de viver para reclamar, vamos se assentar e clamar a Deus. E Senhor, eu vou te louvar apesar de tudo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, falta a nós, a humanidade, essa posição. Ficar com medo, parado, não adianta nada, porque o medo faz o quê? Paralisa as pessoas. Mas não fique paralisado. Diga: Senhor, apesar de tudo, eu vou me alegrar no Senhor. Como assim se alegrar em Deus? Porque falam assim que alegria depende das coisas que eu tenho, que eu possuo, que eu estou vivendo no momento. Então, se está bem, me alegro; se está bem, eu estou feliz; se não está, estou triste, estou amargurado. Não é assim, porque quando eu tenho um Deus como nós temos, um Deus de verdade, eu faço como fez Davi: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, Abacuque sabe disso. Ele fala: ainda assim que tudo falte, eu ainda tenho a minha vida, e eu vou louvar a Deus, vou engrandecer, porque o meu Deus é o Deus que tem misericórdia. Ou seja, Deus sente a nossa miséria, Deus se põe no nosso lugar e Ele fala: meu filho, minha filha, eu sinto o que você sente, e eu vou te ajudar. Porque na verdade, quando nós louvamos a Deus, mesmo apesar de tudo estar errado perto de nós, em nossa volta, Ele falou assim: porque o meu Deus me faz os meus pés como o da corça. O que é a corça? Não é o carro não, viu, irmão? Corça é um animal, uma espécie de cabra, né? Que ela corre saltitando, e ela dá um salto a distâncias longas, anda livre, leve e solta. Que isso? Mesmo assim, pode estar difícil, mas eu vou saltar, porque eu sei que existe esperança para mim. Porque quando a minha fé está em Deus, a esperança não vai morrer. Porque diz um assim, né? A esperança é a última que morre. Quando nós estamos crendo em Deus, como faz Abacuque, a esperança não vai morrer, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Então, no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, se você está assim, vendo o que viu Abacuque à sua volta, vivendo isso aqui, mas a segunda parte do que ele faz, depois de ver tudo à sua volta estar ruindo, é diferente do que muitas pessoas estão fazendo. Talvez a questão é essa: faça diferente a partir de agora. Mesmo que é só reclamando da vida, dizendo que está tudo ruim, que não dá, ninguém nada presta.
Olhe para o alto, como fez Davi, como fez Abacuque, e fala assim: olha, mesmo assim, vou alegrar-me porque o meu Deus me salva, me cura, me restaura, abre portas. No dia de hoje, nessa noite de clamor a Deus, nesse instante, meu irmão, minha irmã, você pode fazer uma coisa por você mesmo agora: levantar os seus olhos aos céus e começar a clamar pelo agir de Deus, porque Deus é fiel e Ele quer fazer em tua vida algo especial. Eu quero então já orar com você nesse instante, porque sei que Deus falou ao teu coração. Vamos colocar diante de Deus nossa vida. Também quero aproveitar aqui já orar por um irmão que mandou para nós uma mensagem hoje à tarde, mandou no meu celular, alguém que já conhecemos há um bom tempo, e a sua família está enferma lá em Curitiba, e não vou ficar citando o nome da pessoa aqui, mas está com uma situação difícil. Nós vamos orar nesse momento para que Deus possa fazer a obra lá em toda a família. Deus é fiel. Queremos, ó Pai, te louvar porque Tu és Deus que faz, ó Deus, acontecer aquilo que está além de nossas forças, meu Pai, nesse instante. Pai, que o Senhor vá de encontro, ó Pai, a cada pessoa que ora conosco, ó Pai, está dizendo: Senhor, na minha vida, estou olhando e vendo o mesmo que viu Abacuque à sua volta, faltando tudo perto de mim. Talvez a despensa não tenha mais nada, falta a Deus o óleo, falta o arroz, falta o feijão. A Deus falta para a despensa o que pôr lá dentro, mas não tem de onde tirar, porque não tem como comprar. Meu Deus, nesse instante, Tu és o mesmo Deus que diz a cada um de nós: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, porque aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Oh meu Pai, que seja, Pai, nesse instante o Teu nome exaltado nesta vida, Pai, nesta casa que pede, Senhor, na minha família, Deus. Oh Pai, vem me socorrer, ó Pai. Deus, nós clamamos uma vez mais pelo nosso Brasil, Pai, mas especialmente agora, em cada casa, lá na despensa, Deus. Oh meu Pai, às vezes nós não sabemos de onde tirar, ó Deus, aonde se agarrar, ó Deus, mas mesmo assim, quando Abacuque viu tudo isso, ele falou assim: Senhor, eu me lembro, porque eu tenho experiência contigo, eu tenho vivido contigo a vida toda, e eu sei que eu já passei por dificuldades da vida, e o Senhor me socorreu, meu Pai. Então o Senhor não vai falhar agora, o Senhor não vai faltar comigo, porque Tu és Deus de promessa, um Deus de aliança. Oh meu Pai, então nesta casa, que seja, Pai, a Tua provisão sobre esta vida, Pai, em nome de Jesus. Oh meu Pai, esse que pede a Deus por sua família, pela bênção, Pai, do Senhor na família, Deus, na cura de uma enfermidade, a libertação de um vício, de um mal que está, Senhor, destruindo essa pessoa, meu Pai, que seja agora, no nome de Jesus, ó Pai. Ainda que tudo à volta pareça perdido a Deus, ó meu Pai, faça, Pai, os pés dessa pessoa como os da coça, andar, a Deus, tranquilamente, porque Tu és um Deus de vitória. Oh meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, quero então, nesse instante, profetizar, meu Pai, em cada casa, em cada lar, meu Pai, agora, lá na despensa, lá nas finanças, ó Pai, que as Tuas mãos, ó Pai, está abrindo portas a partir desse instante, ó Pai, e está sendo o Teu nome nesta vida, nesta casa, a partir de agora, ó Pai, honrado, ó Deus. Oh meu Pai, que seja, pois Tu és o poder, Tu és a glória, Pai, e a nós nada temos mal, o Senhor tem tudo e tem todo o poder, meu Pai. Então nessa vida, nesta casa, ó Deus, nós profetizamos cura, a Tua unção, a Tua bênção, ó Pai, nesse instante. Nós oramos, ó Pai, e declaramos agora, ô meu irmão, minha irmã, seja por Deus agora, agarra a Tua bênção, porque Deus está te dando agora, em nome de Jesus. Põe as Tuas mãos para frente, que, Senhor, eu recebo com todo o coração, pois eu sei que Tu és o Deus que me faz andar tranquilamente, porque eu sei que Tu és Deus que renova a esperança, o Deus que vem ao meu encontro, ó Pai. Então, Senhor, nessa casa, nessa vida, onde houver alguém orando nesse momento, ó Deus, pedindo, ó Pai, que haja o Teu milagre, seja na vida financeira, sentimental, familiar, na saúde, na libertação de um vício, ó Pai, numa porta a se abrir, meu Pai. Nós dizendo, Senhor,
entramos agora em concordância, Pai, em tudo aquilo que for exaltar o Teu nome, ó Deus, e for bênção a esta vida, para esta casa, ó Deus, que seja feito para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, que seja feito agora, para que seja o Teu nome exaltado nesta casa, nessa família, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Diz comigo: eu recebo, porque eu creio que Deus